Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao projeto Destravar em Matemática. Aqui nós discutimos estratégias, táticas e principalmente práticas, porque o negócio aqui é matemática, né? E a gente gosta mesmo é de praticar. Tudo isso focado para que você vença qualquer tipo de bloqueio que esteja impedindo ou dificultando você de aprender matemática. Eu sou o Ivan Basílio. O tema do programa de hoje é Não sei fazer contas com vírgula. Para a gente ver melhor sobre o assunto, eu quero convidá-los agora a irem comigo lá para a tela do meu computador. Eu vou mostrar mais para vocês. Então vamos lá? Opa, pessoal, chegamos aqui no computador. Como nós estávamos falando, contas com vírgula é um nome que é conhecido popularmente, né? Só que, na verdade, se chama números decimais. Eu vou falar um pouco mais a respeito para vocês. O que é um número decimal? A gente já, em algum momento, você já deve ter ouvido falar de frações, né? Eu dei esse primeiro exemplo aqui, que é o de 27 dozeavos, que é o de 27 sobre 12, né? Se lê 2 inteiros e um quarto ou 27 dozeavos. O avos é uma expressão que vem do Egito. Os geômetras utilizavam para marcação do Nilo, para eles poderem medir as épocas de cheia, que estava diretamente ligado na época, né? Com irrigação e com a colheita. Então, na forma decimal fica assim, ó, 2,25. Por quê? O inteiro é a parte de baixo aqui, que é o 12. Então, aqui tá marcado quantos inteiros tem. Então, se a gente for contar, ó, 2 inteiros dá 24. E o que sobra é 3. Se a gente dividir o 12 por 3, dá 4. Então, esse 25 está representando a quarta parte de um inteiro, que é 100. Então, por isso que é 2,25. Eu peguei um exemplo aqui embaixo, ó, mais simples de explicar, que é com o 10. Porque a gente vai ver a seguir no decorrer da aula que a gente vai precisar de utilizar essa nomenclatura do 10, né? Até mesmo para poder resolver as contas com vírgula, perdão, ou com número decimal, né? Aqui, 25 sobre 10 se lê 2 inteiros e um quinto, ou 25 décimos, porque aqui está sobre 10, então são 25 décimos, perdão. Então, da mesma forma, aqui, ó, o inteiro é o 10. Então, aqui você tem duas vezes o 10,5, que é mais a metade do 10, porque o inteiro é o 10. Seguindo aqui, pessoal, quais tipos de contas existem, né? Com números com vírgula. São as que a gente conhece normalmente, que é subtração, adição, multiplicação e divisão. A base, né? Vamos começar, perdão, falando da base. Então eu trouxe esse primeiro exemplo com conta de adição, né? Conta de mais. Então aqui, ó, a gente fazendo essa adição de 35,3 mais 25,73 mais 27, vamos ver como que a gente resolve. Então aqui, ó, a gente vai igualar, vai começar, assim, eu vou trazer para vocês, tem outras formas de serem feitas, mas essa é a base. Por que que eu escolhi mostrar para vocês dessa forma inicialmente? Porque com essa base vocês vão entender o conceito. Então, com o conceito, vai ficar mais fácil na hora de você passar para outras formas de resolução que possa ser que para você seja mais fácil. Eu sempre pensei dessa forma. Cada pessoa pode gostar de resolver de uma forma diferente, que seja mais compreensível para ela. Então, por exemplo, aqui, então vou seguindo a explicação, o 35,3 ele é
353 sobre 10. Por quê? Esse 35 aqui, ele mostra quantas dezenas tem. Então, são 35 dezenas. Como o 10 está aqui embaixo, então não precisa mais de representar nesse número aqui. Esse é o conceito, né? Como não precisa mais de representar, então você pode colocar o número por extenso. Então, tem as 35 dezenas, que são 350. 35 vezes 10. O resultado é 350, mais o 3, que está depois da vírgula, que não é uma dezena, por isso que ele está depois da vírgula. Então, é 353 sobre 10. Aqui, a gente já tem duas casas decimais, que a gente chama. Então, o 25,73, na verdade, ele está representando 2.573 sobre 100, porque são duas casas decimais. Então, são 25 centenas. 25 centenas mais o 73 que está depois da vírgula. Ou seja, 25 vezes 100 dá 2.500 mais o 73. E aqui o 27, que não tem vírgula, então ele está representando um inteiro, né? São 27 inteiros, que é 27 sobre 1. Então, seguindo aqui na conta, a gente iguala para todas as unidades, né, da conta. Igualando tudo para 100, vai ficar da seguinte forma. Se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, como eu multipliquei por 10 embaixo, em cima eu também multiplico por 10. Tá vendo? Então, de 353 foi para o 350. Foi multiplicado para 3.500, 10 vezes, e o 3 para 30, 10 vezes. Então, deu 3.530. Aqui mantém, porque esse daqui já estava tudo, esse que fez com que os outros fossem multiplicados. E essa última aqui, o 27, foi para 2.700, porque multiplicou por 100, né? 27 vezes 10, 270, 270 vezes 10, 2.700, que é uma forma de você multiplicar por 100 que eu particularmente acho mais fácil de fazer. Então, seguindo, o resultado, depois que a gente soma tudo aí, vocês podem somar para conferir, por favor. Vai dar 8.803 sobre 100. Aí é só dividir mesmo. Se dividir 8.803 por 100, o valor que a gente chegou... E aí, vocês gostaram do efeitinho? Vamos ver se dá para fazer de novo. Eu não sei como que faz aqui. Mas você viu que ele veio pulando, né? Então, o resultado é 88,3. Então, tem outras formas de fazer, não tem problema. Mas eu queria mostrar para vocês essa forma porque é a base, é o conceito. Aqui a gente consegue ver o porquê mais simples de visualizar de cada coisa. O porquê da vírgula aqui entre 35. Lógico, tem outras formas de fazer. Você pode fazer a conta direta. Isso daí em uma próxima aula a gente pode ver. Pode fazer a conta, sabe? Do jeito que a gente lembra do ensino fundamental, de colocar os números um em cima do outro. Porém, esse é o conceito, é a base, é algo que é necessário a gente saber, a gente entender para poder ficar mais simples de visualizar. Qual que é a próxima? Lembra que eu falei que os tipos são aqueles que a gente conhece, tipos de conta com vírgula? Tem adição, que a gente acabou de ver, e subtração. A subtração é da mesma forma. Vai igualar as bases
e seguir fazendo a conta igualando da mesma forma. Se for necessário, multiplica em cima e embaixo e no final divide e você vai chegar no resultado. Então é basicamente a mesma coisa. Porém, qualquer dúvida que vocês possam ter, deixa nos comentários, por favor. Ivan, não ficou muito claro. Eu preferi dar mais ênfase nas próximas duas formas de resolução, que é multiplicação e divisão, que geralmente é onde a gente costuma ter mais dificuldade, assim. Quem comenta comigo, geralmente o que dá a entender, até mesmo se você pesquisa na internet, você vê que o pessoal, tanto quando pergunta, quanto as respostas, né, dos professores, são as pessoas que ensinam são voltadas para essa parte de multiplicação e divisão. Então, pessoal, eu busquei dar ênfase, mas é tranquilo. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida com relação a. Aliás, com relação à adição também, com qualquer coisa, por favor, é um prazer ajudar. Mas com essa questão de subtração, quis explicar para vocês o porquê que eu não trouxe nesse momento. Tá bom? Então vamos passar para as próximas duas partes, né? As duas formas. A seguir a gente vai ver a de multiplicação. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês essa conta aqui. Tem outras formas de fazer também. Essa não é a única, porém, como eu falei anteriormente, é a base e é muito importante a gente saber, porque, meu, falo por experiência própria, vai ficar muito mais fácil na hora que você for. Porque, por exemplo, eu vou falar real para vocês. Quando eu vou dar uma olhada na internet, né? Como eu gosto do assunto, dou uma olhada, até mesmo para preparar a aula, eu dei uma pesquisada para saber, pô, ter uma ideia melhor de como que tá a dúvida, assim, de vocês. Eu vejo, o que eu observo? Pô, bacana, tem gente falando a respeito, isso é legal. Tem gente ensinando tal. Isso é legal porque as pessoas estão sendo atendidas. Porém, eu falo isso até no ponto de vista de aluno, de quem quer aprender. E precisa, né? Na maioria das vezes, ou muitas vezes, a gente está procurando aquilo, igual eu lembro na época da faculdade, meu, passei um apuros com o cálculo e. Com licença. Obrigado, pessoal, desculpe. Passei um apuros com o cálculo, até fui atrás de ajuda, desculpa, fui atrás de ajuda e não consegui na época, inclusive, aula particular, por exemplo. Na internet não era como hoje, que tinha tanto. Tinha alguns sites, sabe? Mas é o que eu vou falar agora. Tanto os sites quanto os vídeos que eu vejo hoje, a maioria, eles vão unir como fazer. Mas eu particularmente sempre senti falta de como, o porquê daquilo. Não só na resolução simples, ó, você tá com problema, é tipo assim, tá pegando fogo ali e joga água, mas não sabe o porquê que pegou fogo para evitar que aconteça outras vezes. Então, dá o peixe, mas não ensina a pescar, sabe? E eu sempre senti falta disso. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha dificuldade em português, eu perguntava assim, meu, pra mim mesmo, às vezes perguntava pro meu irmão mais velho, pra professora, por que disso? Por que escreve maçã com C cedilha se tem som de dois S? Eu errava esse tipo de palavra. Sempre gostei de matemática, em português era sofrido. Não que hoje seja as mil maravilhas, eu aprendi a me virar, né? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, sempre tive mais dificuldade, né? E eu sentia falta disso. Ah, a maioria das pessoas falava assim, vai ler. Eu não sabia nem que existia gramática. Mas voltando aqui para a conta, então, há outras formas de fazer. Por exemplo, você pode fazer direto ali a multiplicação. Porém, sabe, você coloca, por exemplo, 70 em cima ou 11,5 embaixo e multiplica. Porém, aqui é a base, aqui é o entendimento.
é a forma que vai ficar claro na mente para quando passar para esses próximos estágios, essas outras formas de fazer, fique mais tranquilo. Então, depois dessa explicação aí, toda essa introdução, vamos lá. O 70, começando aqui, vezes 11,5, então são 70 inteiros, 70 sobre 1, mais... Aliás, perdão, aqui eu errei o sinal, é vezes 115 décimos. Eu até fiquei pensando aqui na hora de te falar. Continuando aqui, olha, a gente vai igualar, desculpa aqui é vezes, tá pessoal, não é mais. Eu errei o sinal, perdão. Então, 70 vezes 115 sobre 10 igualou as bases. Como é multiplicação, você só iguala. Não precisa de multiplicar em cima e embaixo. Só iguala a base e multiplica em cima. Vai dar 8.500 sobre 10. Para a gente fazer o número decimal, a gente deixa com uma casa decimal, né? Que é do 10. Então é 8.050. O resultado final é 8.050. Meu, tranquilo. Perdão, por mais que eu acho que tem gente, a sensibilidade que eu tenho, talvez esteja errado, que tem mais dificuldade com multiplicação de números decimais, eu acho até mais tranquilo que a adição, por exemplo. Apesar de que matemática não é difícil, né? Ela é trabalhosa. Dá trabalho, mas se fizer, você tem resultado. É aquilo que é uma coisa justa, sabe? Democrática, entre aspas. Assim, todo mundo tem condição de ir lá e aprender. É só dedicar tempo e... Vamos para o próximo exemplo, vai. Para eu não continuar filosofando aqui. Agora a gente chegou na divisão de números decimais. Eu trouxe aqui para vocês, olha, 0, a divisão é mais puxado, né, pessoal? Licença aqui, desculpa. A divisão, ela é mais puxadinho, né? O pessoal costuma, acho que até mais que a de multiplicação. Vamos ver se é mais puxado mesmo? Com licença. Você deve ter pensado assim, tá pensando, meu, Ivan, tomar água, hein, meu? Caramba! Meu, eu gosto de tomar água. E ainda que eu acabei de jantar agora há pouco e não tava salgado, tava gostoso, né? Gosto de comida mais temperada, mas o sal da comida assim, mesmo depois do chocolatinho da sobremesa, dá a pegada. Vamos lá pra conta então, pessoal. 0,6 dividido por 0,3. Agora acertei o sinal, hein? Aqui, ó, os dois pontinhos representam a divisão. Então, a gente iguala as bases, né? Na verdade, já estão igualadas. Uma casa decimal, então, é 10. Seguindo aqui, ó, já tem até os risquinhos aqui preparados para a conta. Como que a gente faz? A gente inverte o da frente. Deixa eu só dar uma consultada aqui, pessoal. Eu acho que eu não errei aquele sinal lá, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos voltar? Que eu tô vendo que eu coloquei de novo aqui, soma. Ó, pessoal, não é ao vivo, mas é meio como se fosse, né? Ah, não, aquele lá... Aquele lá é assim mesmo. Eu errei mesmo. Agora vamos ver se eu errei esse. Deixa eu ver se eu errei esse. Errei também, pessoal, porque aqui não é subtração, que é multiplicação, não sei qual que é.
Era só colocar um xizinho. Conferir aqui agora, pessoal. Desculpa aí, não é ao vivo, mas é como se fosse, né? Aqui é um sinal de multiplicação, desculpe. Então o que a gente vai fazer? Inverter o da frente e multiplicar. Ou, por que inversão? Porque está multiplicando em cruz, né? Então vai ficar, corta os dois e fica 6 sobre 3, que é igual a 2. Então 0,6 dividido por 0,3 é igual a 2. Mais um exemplo de divisão. Eu achei que só aquele lá, o número era pequeno, né? E era só uma casa decimal. Aqui as casas decimais a gente tem uma diferença nos números, né? Então é 45,70 dividido por 0,20. A gente iguala a base com 100. Vai dar, na verdade já estão igualadas, né? Porque são duas casas decimais para cada lado. Casa decimal que vem depois da vírgula, né, pessoal? Então dá 4.570 sobre 100. De novo eu errei aqui a multiplicar. Ó, vou falar real pra vocês, acho que eu tava com sono na hora, fiquei sem dormir a madrugada toda pensando em fazer a aula. Também, né? Não vou falar que eu não joguei um pouco de videogame. Mas aí, pessoal, aqui é multiplicação. Eu com sono não dá. Agora eu dormi, viu? Tô mais tranquilo. Mas enfim, pessoal, desculpa a brincadeira aí. 4.570. Aqui é multiplicado, tá? Multiplicado. De novo aqui é multiplicado. Inverteu, cortou. Olha lá. 4.570 sobre 20. Esse é o macete. Então é só a gente, tem que fazer muito. Faz. Repete. Que aí vai ficar claro na mente. Mas, o macete é esse. É lembrar que na divisão você vai multiplicar invertendo e simplificando, né? Cortando sem o 100 aqui. Aí o resultado, tranquilo. Ô, pessoal, foi muito rápido. Deu 228. Então, quis separar algumas coisas aqui. Que é importante saber. Por que saber contas decimais é importante? Pode ser, não sei se vocês estão ouvindo, tá tocando o telefone, essas horas. Agora é 7h50. Mas acho que não é ninguém não, pessoal. Acho que é uma empresa. Mas enfim, não é ninguém, é boa, né? É alguém, mas eu acho que é alguma empresa, não é algum conhecido, viu? Telefone de casa, mas enfim, vocês devem pensar, caramba, ele tem telefone em casa. Até eu me pergunto, por que eu tenho telefone em casa? Todo mundo usa celular, né, meu? Mas enfim, vamos lá. Por que é importante saber? Eu achei importante passar para vocês, eu queria passar para vocês um pouco de, desses conceitos, né? Contas decimais é importante por diversos fatores, tanto nas profissões quanto em provas. É uma matéria dentro da matéria, né, da matemática, que além de você encontrar em provas, né, concursos, vestibulares, ela é muito utilizada no dia a dia, porque se a gente parar para pensar, é a forma que a gente mais vê os números, porque é a forma que é representado o valor monetário, né, o dinheiro, o preço das coisas. Porque a casa decimal, no caso da moeda,
ela representa os centavos. As casas decimais representam os centavos. Então, é muito corriqueiro, é muito usual no nosso dia a dia. Então, um ponto muito importante é esse. Seguindo, por que você deve investir tempo e dinheiro em aprender contas com vírgula? Justamente por isso. Desde a pessoa que vai buscar o seu primeiro trabalho, sabe? Vamos supor, até mesmo para ela. Tem gente assim que tem naturalidade para lidar com dinheiro. Mas tem outras pessoas que eu tenho amigos, né? Eu tenho amigo, tem um que vem bem à cabeça, assim, que ele, a gente conversando, ele me contou que ele não gosta. Inclusive, ele trabalha com esporte, é preparador físico. E eu lembrei de jogador de futebol, né? Que tem empresário, que geralmente quem lida com o dinheiro de jogador de futebol é o empresário. Interessante, né? Pensei nisso agora. São pessoas que trabalham com esporte de alto nível, né? E não lidam tanto com o dinheiro. Mas para aquelas pessoas que não têm, eu lembrei disso porque o que eu ia falar é que para aquela pessoa que não tem tanta familiaridade, não gosta, é importante, né? Conhecer essa nomenclatura, essa forma de representação numérica para poder saber até lidar bem com essa questão monetária. Como eu cheguei nessa conclusão? Como eu gosto de matemática, né, lidando com matemática, pesquisando, conversando a respeito, ensinando, eu notei que, meu, é mais comum do que a gente pode imaginar pessoas que têm dificuldade com, com contas com vírgula ou contas com número decimal. E desde fazer de cabeça até mesmo ter que fazer no papel. E as profissões, tem profissões que a gente vai ver mais a seguir que elas pedem, é muito necessário isso. Então, se a gente for fazer um pensamento aqui simples, eu convido vocês a raciocinar comigo. Se é uma coisa que é muito solicitada, muito requisitada, muito pedida, e tem bastante gente que tem dificuldade, a pessoa que dominar, ou que pelo menos tiver um conhecimento ali básico, mas o ideal é que domine. Essa é a parte específica da matemática. Qual que é o natural da gente imaginar? Que ela vá se destacar da maioria. Porque se a maioria não sabe ou não gosta, não tem familiaridade, desconhece, e é a pessoa que tem familiaridade, ela já vai se destacar nesse ponto. E como sempre foi, hoje em dia, acredito que está até mais necessário isso. O mundo está mais denso demograficamente, está mais populoso, né? E a concorrência está maior, as tecnologias concorrem com as pessoas que concorrem entre si. Lógico, a tecnologia veio para ajudar, mas muitas vezes pode até concorrer. Então, quer dizer, um exemplo são os bancos, por exemplo, que estão se cada vez mais se digitalizando e tendo menos funcionários nas agências, mas só um exemplo. Quer dizer que a pessoa que tiver esse conhecimento, a gente entende que o natural é que ela se destaque. Foi mais ou menos assim que eu cheguei nessa conclusão, pensando a respeito. Então, o que é importante saber? Referências confiáveis. O que é isso? Uma forma errada e uma forma certa de você fazer lidar com contas com vírgula, contas com números decimais. Uma forma errada é você achar que você entendeu ou que é fácil, na hora eu consigo me virar. Meu, eu tive um professor de matemática e eu ia falando que eu tenho porque ele é um amigo meu. Ele foi meu professor no ensino médio. Por mais que faz até um tempo que eu devo uma visita aí, procurá-lo para a gente conversar, bater um papo, mas é um amigo meu. Agradeço a Deus, acabou se tornando um amigo. E eu lembro, hein, eu tinha uns 16 anos, a gente tendo aula de matemática, excelente professor, um mestre. Aí a gente ia tirar dúvida com ele e ou ele pergunta, ou a gente chegava falando assim, professor,
eu não sei se está certo, eu acho que está certo. Ou então ele falava, o que você entendeu aqui? A gente perguntava para ele, ele já, mas o que você entendeu? Aí a gente falava, eu acho isso. Ele falava, como que uma pessoa pode viver pelo que acha? Ele não falava brigando, ele falava, meu, eu não entendo isso, como que a pessoa pode achar? Então, uma coisa que eu lembro até hoje é como que a gente pode achar algo assim, principalmente na matemática, não dá, a gente tem que ter certeza daquilo, sabe? Se não, na hora a gente não sabe, a gente acha que vai dar certo, mas a gente não tem certeza. Então essa é uma forma errada. Por isso que eu coloquei aqui uma referência confiável. Você tem que ter uma referência, assim, uma base, que é o que eu busquei trazer para vocês nessa aula. E qual que é a forma certa? Faz e repete muitas vezes. Entendeu a primeira vez? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa a dúvida aí, por favor. E repete. Uma coisa que eu demorei até um tempo, assim, quando eu era criança eu sabia, mas intuitivamente. Na adolescência, né? Quem sabe um pouco mais da minha história está acompanhando, vocês vão ver que eu conto que eu sempre gostei de matemática. Eu não digo, tem gente que fala assim, eu sempre tive facilidade. Eu não tive facilidade, nunca tive. Na verdade, eu comecei tendo muita dificuldade. Só que eu, com tudo que eu vou fazer, eu me aprofundo muito. Eu gosto de me aprofundar. E eu gosto de desafios, sempre gostei de vencer, de ser o melhor que eu puder naquilo, e se possível, de uma forma saudável. Se eu puder competir, ser o melhor, por exemplo, na sala de aula, pô, vou me sentir legal. Mas eu me lembro até hoje de uma vez que eu fiquei em segundo lugar, que eu já contei em outros vídeos, que eu fiquei em segundo lugar. Não achava que eu ia conseguir nem passar, nem tirar uma nota boa. Então, quer dizer, eu gosto, mas eu não tinha facilidade, eu tive dificuldade, mas só que aí depois eu fui tendo resultado, e isso foi me motivando, então eu sempre gostei de matemática. Mas na adolescência, aí, por algumas questões, que talvez eu conte aí em outros vídeos, ou talvez eu já tenha dito, não me lembro ao certo, eu teve um ano, eu reprovei o primeiro ano. E isso me deixou inseguro, não nas outras matérias. Sempre foquei em matemática. Por ser que eu mais gosto, né, que sempre me importou mais, sabe? E não desmerecendo as outras, mas é o meu gosto. E eu consegui tal, me recuperar, passei e tal. Foi até nessa ocasião que eu fiquei em segundo lugar no provão que tinha simulando vestibular no ensino médio, né? E eu lembro que intuitivamente eu fiz isso, eu repetia muito. Só que depois desenvolvendo um método ao longo da minha vida, né, acadêmica, principalmente na faculdade e tal, na pós-graduação, nos estudos em casa mesmo, pessoais que eu gosto, como é igual treinar, eu gosto de musculação, eu gosto de estudar matemática principalmente. Inclusive eu gosto de história, até tem gente que fala que quem é de humanas, né, português eu sempre tive dificuldade, línguas até para aprender inglês foi muito difícil. Foi só depois dos 30. Olha eu aí de novo falando da minha idade, caguetando a minha idade. Tô brincando, pessoal, não ligo pra isso. Só pra fazer graça. Mas, uma forma confiável é essa. Você ter certeza que você entendeu e que você repetiu muitas vezes. E o que eu ia falar, é que eu aprendi, enrolei e não falei. O que eu ia falar é o seguinte. Estudar, vai aí uma dica, o pulo do gato, um segredo. É demorado. Não há, eu me enganei sem querer durante muito tempo. Eu achava que estudar, eu ia estudar pontualmente, fazer um estudo específico, e estudar é demorado. Já coloca dentro da conta aí do tempo que você vai estudar, aquele tempo que você não vai entender, que você vai ter que ver várias vezes a mesma coisa, até destravar e pá! Comigo era assim, eu ficava travado num ponto, travado. Quando eu era criança, eu começava a estudar, 2 horas da tarde, eu ia até 10 horas da noite e não tinha entendido, eu ficava travado num ponto. Mas no outro dia eu via que por mais que eu fiquei travado naquele ponto, os pontos que passava que eu tinha que resolver lá na lousa eram outros que eu tinha entendido. Ou às vezes eu ficava travado o dia todo e quando chegava 9 horas da noite eu destravava, eu estudava até as 10 e estudava para no outro dia. Porque eu tinha uma professora que fazia a gente ir na lousa todo dia. Mas só que era aleatório, então a gente não ia de fato todo dia, mas todo dia
e a gente na lousa. Então, amanhã pode ser eu de novo. Tinha semana que ela fazia a mesma pessoa e todo dia. Tinha semana que eu não ia na lousa nenhuma vez. Tinha semana que eu ia um dia, nos outros não. Então era assim. Era emocionante. Continuando, pessoal. O que separar aqui é profissões, situações que a gente mais usa contas com vírgula. Enfermagem, olha, de todas, foi a que me veio à cabeça assim com mais facilidade. Eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada para saber se se é a profissão que mais usa, mas com certeza em enfermagem usa bastante. Por quê? As dosagens que tem que fazer, as misturas dos medicamentos ali, diluir em água, por exemplo, para aplicar a injeção, é tudo, a maioria pelo menos, é conta decimal. Então faz muita conta com vírgula. Se não tiver que fazer de cabeça, faz na hora, é normal o enfermeiro ter que fazer a conta ali na hora. Por mais que seja na calculadora, mas, meu, tem que saber o conceito. Desculpa, pessoal. A garganta seca e a água acabou. Então, enfermagem é certeza. Essa aula é para você. Farmácia, acredito que tenha que fazer também. Geralmente, e a gente pensa assim, quem fez farmácia, gosta de química, gosta de conta. Geralmente sim, mas nem sempre. Então tem que se atentar. É um diferencial profissional, quem sabe, esse tipo de conta. Então é muito importante. Química é outra que tem que saber fazer. É muito importante que saiba fazer. Conta com vírgula. Então, é aquilo. A forma certa, a referência certa é a referência errada. Tem que buscar fazer a referência certa, né? Que é repetição, entender e repetir. Cai muito em concurso, eu já prestei alguns concursos. Não vou falar bastante, que eu nunca fui concurseiro. Não tenho nada contra quem é, admiro até, porque são pessoas que estudam muito, mas não é o meu perfil, então eu prestei alguns, minha família falava para eu prestar, se eu me interessei, cheguei a passar em alguns, ou passei em um, se não me engano, mas chegou lá na hora, no exame médico lá, acho não, reprovei no exame de vista, enfim, tá amarrado, em nome de Senhor Jesus. Mas enfim, pessoal, concurso cai bastante. Vestibular, vestibular, prova, sabe? Vestibular tipo, regras de 3. É muito provável que tenha. Então, eu quis trazer para. Então, pessoal, o passo a passo que eu trouxe para vocês é esse, né? Livros, procurem livros com didática, que vocês se identifiquem. Desenvolvam um roteiro de estudo, se possível com um método. O exemplo de método é esse que eu falei para vocês, de entendimento e repetição. E a fidelidade, ou seja fiel ao que você se propor, como o exemplo que eu dei para vocês, sem sacrifício nada é possível, assim, nada é possível, assim, os grandes feitos são com sacrifício, não desista. Eu dei um exemplo para vocês aí, de quando eu era criança, que eu me estudava com medo da professora, entende? Então, até brinquei que, não sei se isso foi por causa dela que eu desenvolvi esse jeito, ou se eu já era assim, mas com certeza contribuiu. Então, façam isso. Esse é um passo a passo que eu sugiro. O que eu tinha para trazer para vocês por hora é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí, por favor, nos comentários. Se você gostou, é só você dar esse feedback também, que é importante para a gente continuar fazendo vídeo para eu continuar fazendo vídeo que possa ajudar vocês. No mais é só, obrigado a vocês, pessoal, que acompanharam aí a nossa aula. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau. Foi muito legal, hein, pessoal? Tchau, abraço.